O assunto agora é aquele que impacta todo o país, todo o consumidor, toda a população. Lembra que em 2015 nós tivemos um problema de seca que ocasionou também redução tanto na questão da produção de energia elétrica quanto também em alguns estados brasileiros a questão de fornecimento de água potável? Aconteceu em 2015 e era uma situação que poderia ser previsto de acordo com pesquisadores da maior parte das universidades do país. E olha só, a expectativa agora é de que isso possa acontecer no ano de 2017 mais uma vez. Expectativa de chuvas menores, principalmente no sudeste do país, fazem com que já se tenha um posicionamento no qual vai ter que ter racionamento de água e para isso o governo tem sempre um plano pronto. O plano do governo é simplesmente aumentar a tarifação. Começando pela energia, que já está naquela chamada bandeira amarela desde esse mês de março e vai seguir até dezembro. E vamos ter também a tal da bandeira vermelha, tornando a energia elétrica muito mais cara, como se não soubesse que poderíamos ter essa situação de menos chuvas nesse ano de 2017, assim como essa questão da BR-163, saber que chove muito nessa época do ano no norte do país e também no norte do estado do Mato Grosso. E é sobre esse assunto que a Nadiara Pereira fala agora, fala sobre essa previsão de chuvas nas regiões produtoras e também, principalmente, no sudeste e centro-oeste do país, onde se acredita que deve chover uma quantidade menor durante todo esse ano. Nadiara Pereira fala agora sobre esse assunto que impacta diretamente na energia elétrica e também no fornecimento de água. Apesar das chuvas terem sido regulares durante o verão para a agricultura e terem garantido umidade no solo em grande parte dos estados do Sudeste e do Centro-Oeste, especialmente para o desenvolvimento da soja e também agora para o plantio do milho segunda safra, essa chuva não foi tão expressiva a ponto de atingir a média e encher reservatórios, especialmente de produção de energia. As duas regiões, o Sudeste e o Centro-Oeste, compõem em torno de 80% da produção nacional de energia e é onde estão os principais reservatórios, especialmente entre São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Temos os reservatórios da Bacia do Grande, a bacia também do Rio Paranaíba e a bacia do Rio São Francisco, que fica aqui entre o norte de Minas Gerais e o interior da Bahia. E se a gente for acompanhar nesses últimos meses, a chuva ficou abaixo da média em boa parte do Sudeste e do Centro-Oeste. Esse mapa aqui, por exemplo, representa a chuva do mês de dezembro. Na verdade, a anomalia da chuva do mês de dezembro. Nas áreas em laranja e vermelho do mapa, são regiões que tiveram chuvas abaixo da média e as áreas em azul, chuvas acima da média. Então, durante o mês de dezembro, início do verão, a chuva ficou acima da média aqui sobre partes da região sul e extremo norte do país. Em boa parte do centro-oeste e do sudeste, o mês de dezembro teve chuvas abaixo do normal. Durante o mês de janeiro deste ano, a gente observa que a chuva ficou acima da média aqui entre o sul, partes de São Paulo, até partes do sul de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul e algumas áreas do norte do país. Mas grande parte do centro-oeste e do sudeste, na região dos reservatórios de produção de energia, a chuva ficou abaixo do normal para a época do ano. E a mesma condição se repetiu também no mês de fevereiro. Algumas áreas pontuais do centro-oeste e também do sudeste tiveram chuvas acima da média, foram alguns episódios fortes de chuva, mas em grande parte aqui do sudeste, especialmente São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro e também boa parte do centro-oeste, a chuva ficou abaixo da média. Então tivemos episódios de chuva que garantiram umidade no solo, mas não foi aquela chuva persistente e também com volumes expressivos a ponto de encher reservatórios. E neste ano a situação está bastante crítica para a produção de energia. Na verdade, a gente vai terminar o verão com índices nos reservatórios abaixo do que a gente terminou o verão passado. Neste gráfico aqui, a gente tem a condição do ano passado, as barras em verde, e aqui as barras em azul, as condições deste ano de armazenamento de energia sobre os reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste. Então a gente observa que a condição era bastante ruim no verão passado. Janeiro, aqui a gente estava com armazenamento um pouco acima dos 40%, enquanto o ideal para o verão é um armazenamento acima pelo menos dos 70%, e essa condição não melhorou muito. A gente teve uma condição melhor entre março, abril, maio, e depois a gente voltou a decair aqui o armazenamento sobre as regiões sudeste e centro-oeste. Dezembro do ano passado, início do verão, a gente tinha um armazenamento ainda abaixo dos 40%. E agora, neste ano, a gente começou janeiro e fevereiro
com o armazenamento subindo, chegando até 40%, mas longe do que é o ideal para a época do ano. E ainda assim, se a gente for comparar com o ano passado, está bem abaixo. Então, a gente termina este verão com uma situação pior do que o ano passado e agora a gente vai entrar no período seco. O outono já tem uma redução significativa das chuvas sobre o sudeste e centro-oeste e a situação pode se complicar mais. Então, por isso que há essa expectativa e um risco para o ligamento das termoelétricas e há também um risco aí para o aumento da tarifa de energia para os consumidores.